vou começar pelos times que eu vejo que tem chance do G4, tá? Quem corre o risco do Z4. Então, eu vou começar com o Santos. O Santos, para mim, é um time que corre risco no Z4. Goiás, para mim, também é um outro time que também corre risco de Z4. Goiás também. Goiás não, Goiás já falei. Santos, Goiás. Cuiabá é um outro time que eu acho que corre chance de Z4. Cruzeiro, outro time com chance de Z4. Coritiba, também, outro time de Z4. Botafogo e São Paulo, tá? Para mim, estes são os 4 times, ou os 4 não, deu 2, 4, 6, 7 times que eu acho que lutam por 4 vagas no Z4, ok? Vamos falar um pouco de cada um, até para vocês entenderem os critérios que eu adotei e o porquê eu escolhi esses 4 times, tá? O Santos, cara, ontem o presidente do Santos fez um, como que chama? Ele fez um, um pronunciamento, né? Ele fez uma entrevista coletiva. Cara, ele colocou o Santos como um dos candidatos ao Campeonato Brasileiro. De verdade, esse cara só pode ser maluco de achar que o Santos briga pelo Campeonato Brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O Santos não passa de fase no Campeonato Paulista, onde se classificam 8. Se classificam 8. Não classifica 1, 2, 3, 4. Se classificam 8 e o Santos não consegue classificar no Campeonato Brasileiro, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as contratações que o Santos fez. Até agora, nenhuma esse ano surtiu efeito, com exceção do Dodge ali, que joga um pouco melhor. Então, eu acho que o Santos é um postulante, sim, à questão de rebaixamento. O São Paulo é outro time também que joga muito mal, vem jogando mal, não vem fazendo grandes partidas, apesar de, por exemplo, ganhou do Tigre de 3-0, mas assim, não fez um grande jogo. O primeiro tempo foi horroroso, fez um jogo horroroso contra o Ituano, perdeu do Água Santa no Campeonato Paulista, foi desclassificado, né, não perdeu, foi desclassificado pelo Água Santa. Então, eu vejo o São Paulo também brigando, mas de todos esses, São Paulo e Botafogo é o que eu vejo, é os que eu vejo com menos chance neste momento de cair para a Série B, ok? Falando um pouco do Botafogo também vem fazendo um ano horroroso até o momento, tanto é que teve que disputar a Taça Rio, porque viu o Volta Redonda se classificando no campeonato carioca, né? Então o Botafogo não faz também um bom ano. O Botafogo é um time que, assim, a torcida anda muito impaciente com as escolhas do Luiz Castro. Botafogo contratou uma série de jogadores. Não sei, assim, sei que vieram alguns outros jogadores agora, especialmente da América do Sul, mas a gente tem que esperar para ver se esses jogadores também vão vingar, se esses jogadores vão aparecer, se esses jogadores vão chamar responsabilidade. Então, o Botafogo também é um outro time que eu vejo como possível Z4. O Coritiba, mesma coisa, fez um campeonato estadual horroroso no Paraná. Não foi bem. Foi eliminado logo nas quartas de final do campeonato. Não ficou nem entre os 4. Pô, e a gente tá falando do Campeonato Paranaense, que, pô, não é que nem o Campeonato Paulista, não é como o Campeonato Carioca, que você tem 3, 4 grandes, você tem praticamente o Coxa, você tem o Atlético Paranaense e você tem ali que também tá super mal agora, o Operário, que até o ano passado estava na Série B, agora também caiu para a Série C. Então, o Coxa eu também vejo como um dos postulantes a uma das 4 vagas do Z4. Cruzeiro, mesma coisa. O Ronaldo já sinalizou que ele não fará grandes investimentos no time. O time do Cruzeiro também fez um campeonato mineiro também muito fraco.
Série A para Série B, como que eu posso dizer? A escada, o degrau é muito alto, então o Cruzeiro eu também vejo como um dos postulantes a vaga do Z4, assim como Cuiabá e Goiás. Então esses 7 são os meus 7 que eu acho que brigam por 4 vagas. Mas voltando a falar, eu acho que desses 7 eu vejo São Paulo e Botafogo um pouquinho acima dos outros 5. Os outros 5 têm que se preocupar e muito, tá? E aí eu sei que vocês estão me perguntando, vocês estão pensando, pô, mas cadê alguns outros times? Agora eu vou explicar o porquê, ok? Então, esses são os times que eu vejo com risco de Z4. Candidato a coadjuvante. A coadjuvante eu vou colocar o Corinthians, eu vou colocar o Bahia, eu vou colocar o Red Bull Bragantino e vou colocar o Vasco. O Vasco. O América Mineiro eu tô na dúvida se. Não, eu vou colocar ele no pode surpreender, mas não como título, ok? Mas assim, eu vou colocar esses 4 e vou explicar a minha escolha, tá? Corinthians. Corinthians também fez um Campeonato Paulista muito fraco. Apesar da vitória contra o Liverpool no Uruguai, o Corinthians fez uma estreia de Copa do Brasil contra o Remo horrorosa. O Corinthians ele é muito dependente do Renato Augusto e a gente não sabe como que vai estar a saúde do Renato Augusto durante o ano inteiro. Então, assim, eu também coloco o Corinthians como um dos times coadjuvante. É aquele time que vai ficar ali no meio de tabela, talvez brigue pela aquela última vaga da Libertadores, mas eu não vejo nada além disso. Bahia e Vasco, eu ponho como coadjuvantes por 2 motivos, tá? Primeiro que diferente de outros anos, eles agora são SAFs. O Vasco, ele fez alguns investimentos, contratou o Barbieri, o Bahia também. E assim, tanto é que o Vasco, pô, e ali até em certo momento ele jogou de igual para igual com o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, sabe? Até alguns momentos até jogava melhor que o Flamengo. Então, eu vejo uma evolução no Vasco. Eu vejo uma evolução no Vasco. Apesar de ter sido eliminado precocemente do campeonato da Copa do Brasil pelo ABC, eu acho que o Vasco, primeiro, provavelmente, trará mais jogadores. Então, qual que para mim é a grande diferença de, por exemplo, de Vasco e Bahia e Santos e São Paulo? É que o Vasco e o Bahia, que o, que o Vasco e o Bahia, eles têm a SAF, que pode investir. Então, a gente não vai esperar grandes investimentos, por exemplo, no São Paulo, no Santos, de contratações. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E o Bahia, até por ser também do grupo City, eu acho que o Bahia vai ter uma questão de investimentos maiores do que vinha tendo. Então, eu acho que o City, tanto o grupo City quanto o 777, que são os donos, respectivamente, de Vasco e de Bahia e Vasco, eu acho que eles vão fazer todos os esforços possíveis e imagináveis para manter o time na Série A. E por isso, eu acho que esses 2 times, eles vão ser ali coadjuvantes. Eu acho que assim, vão pegar vagas na Sul-Americana e ponto. Red Bull Bragantino a mesma coisa. Eu acho que o Bragantino caiu muito. Essa queda do Bragantino começou no final do ano passado, né? Na reta final ali da carreira do Barbieri no Bragantino. Então, assim, eu vejo o Bragantino hoje como coadjuvante, não vejo neste momento o Bragantino nem brigando por Z4 e também nem buscando uma vaga na Libertadores, por exemplo. Eu acho que vai ser um time totalmente ali coadjuvante, ok? Então, esses 4. Esse para mim é o pior que tem, é esse, tá? Vamos lá. Pode surpreender. E aí, surpreender não é só ser campeão brasileiro, ok? Então, isso que eu quero deixar claro. Para mim, pode surpreender o América Mineiro, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, o Grêmio e o Inter. Para mim, esses 5 podem surpreender. Então, por exemplo, eu vejo o América Mineiro
facilmente buscando uma vaga de Libertadores. Se caso não perca jogadores, se caso mantenha o Mancini no time, o Mancini também não saia do clube, eu vejo o América Mineiro buscando o título do campeonato, o título não, pelo amor de Deus, uma vaga na Libertadores. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele é um caso que, assim, ele nunca foca no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, ele sempre foca nas Copas. Tanto é que você pode ver que nos últimos anos o Atlético Paranaense é um clube que teve muito sucesso, tanto em Sul-Americana quanto em Copa do Brasil. Chegou em finais, foi campeão. Então é um clube que eles tende sempre a focar mais nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. Mas pode surpreender no sentido ali de, pô, pode ficar. Eu vejo o Atlético Paranaense, por exemplo, buscando ali um quarto, quinto colocado, ou até mais, dependendo de como for os times candidatos ao título. Então acho que pode surpreender. Fortaleza, mesma coisa. Acho que o Fortaleza ele vai muito no exemplo do América Mineiro. São dois times hoje que estão na Sul-Americana, que eu acho que podem até fazer grandes campanhas na Sul-Americana. São dois times que também ali são muito bem organizados o futebol. São dois times que têm trabalhos longos dos treinadores, então tanto o Mancini, que apesar de ter saído uma época para o Corinthians, depois acabou voltando, e o Vojvoda são técnicos que estão ali há mais tempo. Então, eu vejo que o Fortaleza também facilmente pode brigar por uma vaga na Libertadores. Lógico, esses 5, não vejo nenhum desses 5 hoje brigando por título. Hoje é dia 14 de abril de 2023. Não vejo esses times brigando por título. Porém, eu vejo esses times surpreendendo e ali brigando assim ferozmente por vagas em Libertadores. O Grêmio o Grêmio voltou da Série B, fez contratações muito importantes. A mais emblemática foi do Suárez. Fez, como que chama? Fez contratações importantes. Foi campeão gaúcho recentemente, ganhou o Campeonato Gaúcho. Ele também vem forte, um elenco assim, pô, sabe? Não é o melhor elenco do Brasil, mas pô, comparado ao elenco de Série B, foi assim, foi bem qualificado, mas ainda não é um elenco dos principais do país. Ainda não é. Mas ontem mesmo contra o ABC, pô, mostrou uma força. Então eu acho que o Grêmio é um time que pode também buscar uma vaga na Libertadores com tranquilidade, inclusive. Não vejo o Grêmio buscando título, muito longe disso, mas vejo o Grêmio buscando a questão de uma vaga na Libertadores, tá? O Inter, por que, que o Inter eu coloquei aqui? O Inter, apesar de também fazer um campeonato, fez um início de campeonato, fez um campeonato gaúcho não muito bom, não fez uma estreia na Libertadores boa, e assim, eu vejo o Inter ali também, porque eu gosto muito do trabalho do Mano Menezes, eu acho o trabalho do Mano Menezes bom, tanto é que o Inter, com esse elenco, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro 2023, 22. Então, eu vejo o Inter ali, buscando ali aquela sexta, sétima, entre quinta, sexta, sétima vaga na Libertadores. Não vejo muito longe disso, porque o Inter esse ano caiu, mas eu vejo que ele tem ainda potencial para subir o Internacional. Então, para mim, esses 5 são os times que eu vejo neste momento, que podem surpreender no Campeonato Brasileiro. E os que sobraram são os candidatos a título. Então, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras. E aí eu vou explicar um por um, porque obviamente isso causa, fala, pô, mas não faz sentido o que tá hoje. Então vamos lá. Por que eu coloquei o Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entre os 4? Vamos começar pelo Palmeiras. É o que menos tem que explicar. Palmeiras, melhor time do Brasil. Palmeiras, atual campeão brasileiro. Palmeiras, atual campeão paulista. Atual campeão da Supercopa do Brasil. Então, assim, Palmeiras se explica por si só. Então, assim, o Palmeiras, para mim, entre os 4, entra como principal candidato ao título, ok? Pelo trabalho do Abel Ferreira.
E o que o trabalho do Abel Ferreira faz? O trabalho do Abel Ferreira é muito bom no sentido de que ele acha soluções dentro do plantel, dentro daquele elenco que ele tem. Então, eu vejo o Palmeiras sim como neste momento, o maior candidato ao título. Fluminense. Hoje, o Fluminense é o melhor time, é o melhor futebol do Brasil. É o melhor futebol do Brasil. Quer dizer que o Fluminense vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. Quer dizer que o Fluminense vai ganhar a Libertadores? Não. Quer dizer que vai ganhar a Copa do Brasil? Não. Mas hoje, jogando futebol, o Fluminense é o melhor time do Brasil. Só que assim, o que a gente tem que considerar agora, será que o Fluminense vai conseguir manter esse futebol o ano inteiro? Será que o Diniz vai conseguir manter esse trabalho dele o ano inteiro? Então, são questões, porque assim, o Abel a gente sabe que ele consegue. O Diniz eu tenho minhas dúvidas. O Diniz fez um grande campeonato brasileiro ano passado pelo Fluminense. Vem fazendo um bom ano de 2023 também com o Fluminense. Mas a gente ainda tem desconfianças com o trabalho do Diniz. E é natural, pelo passado recente dele. Porque ele foi muito mal em alguns clubes, especialmente nas retas finais. Vídeo que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo estava praticamente campeão brasileiro em 2020. Praticamente campeão brasileiro. E de repente o time degringolou na reta final. Teve até aquele episódio famoso de Diniz contra o. Como que chama? O Perninha, que ele chama, o Tietê. E o time degringolou. Simplesmente degringolou na reta final de Campeonato Brasileiro. E o Diniz acabou perdeu o emprego até antes do Campeonato Brasileiro acabar. Acabou saindo do São Paulo. E agora, então ele tem uma chance de fazer. E detalhe, o Fluminense já tem um bom time. O Fluminense, você tem um goleiro confiável, que apesar da idade, o Fábio é um goleiro confiável. Você tem o Nino, que é um excelente zagueiro. Você tem o André, que é um excelente volante que vai jogar na seleção brasileira. Você tem agora o Marcelo na lateral esquerda, que obviamente talvez não jogue todos os jogos, mas pô, é um cara que a experiência que ele tem com a bola que ele joga fácil no Brasil, mas muito fácil no Brasil. Você tem o Arias, para mim, é um jogadorzaço. Para mim, o Arias, cara, eu falei isso ontem aqui na live. O Arias é o cara que eu queria no meu time nesse momento. Eu queria o Arias no meu time. Você tem o Cano, você tem o Ganso. Então, assim, é um elenco muito interessante esse do Fluminense. Fiquem de olho. Para mim, junto com o Palmeiras, um degrauzinho abaixo do Palmeiras, eu vejo esses dois times brigando pelo título. E aí nós temos dois times que eu coloco, mas esses dois times eu ponho muito mais pela força do elenco do que pelo trabalho que vem realizando em 2023, que é o Atlético Mineiro e o Flamengo. Flamengo, pô, é chovendo molhado que tem o melhor elenco do Brasil. É chovendo molhado que, pô, é o atual campeão da Libertadores. É chovendo molhado que, pô, é o time com maior poder aquisitivo. Então, o Flamengo pode se dar o luxo ainda de contratar mais jogadores se quiser. Então, por conta disso, eu ponho o Flamengo como um dos candidatos ao título. Obviamente que vai depender da contratação do novo treinador, de quando esse treinador vai chegar no Flamengo, como que vai ser o início do campeonato do Flamengo. Então, essas perguntas precisam ser respondidas para a gente analisar se o Flamengo vai brigar ou não pelo título. Mas, com o elenco que o Flamengo tem, não tem como você falar que o Flamengo não é um dos candidatos ao título brasileiro num campeonato tão longo também. Então, por conta disso, não pelo futebol apresentado em 2023, mas pela força do elenco, eu ponho hoje o Flamengo como um dos candidatos ao título de 2023. E para fechar, o Atlético Mineiro, que também é o mesmo princípio do Flamengo. O Atlético Mineiro fez um 2021 excepcional, excepcional. Ficou, pô, poderia assim, faltou muito pouco ali para ir para a final da Libertadores contra o Flamengo e até fazer a tríplice coroa absurda que seria Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Fez um 2022 extremamente decepcionante. Faz um começo de 2023 também decepcionante. Eu esperava mais do trabalho do Cudê nesse começo.
Aparentemente o homem vai continuar, mas assim, o Galo tem um elenco interessante também. E pô, e tem um jogador que pra mim é um jogador que também pode fazer a diferença nesse Campeonato Brasileiro que chama-se Hulk. O Hulk, cara, é um baita jogador. É um baita jogador o Hulk. Então, parece que joga no Atlético Mineiro há anos. Então, por conta disso também, eu ponho o Atlético Mineiro como um dos postulantes ao título. Então,